Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando. É, Peço aí que vocês se caminhem para a página 480, separação de mistura, aula curta, aula tranquila, é mais um bate-papo, né? A gente vai falar aqui sobre algumas separações, separações de misturas heterogêneas, separações de misturas homogêneas, tá? Lembrando que uma mistura homogênea é aquela mistura em que apresenta para mim uma única fase. Eu não consigo distinguir o que é o que, né, ali, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema. Dá um minuto. Tenho aqui um sistema. Nesse sistema eu coloco. Deixa eu escrever em cima do livro aqui, horrível. Nesse meu sistema aqui eu coloco, por exemplo, água mais sal. Né? O sal é solúvel em água, então eu não consigo distinguir quem é a água e quem é o sal, a não ser que eu coloque muito sal, né, a ponto dele começar a se depositar no fundo. Porque isso só vai acontecer se eu tiver atingido aquele coeficiente de solubilidade que já falei para vocês, né? Mas considerando que eu estou botando uma quantidade de água legal e pouquinho sal, né, misturei ali, eu não vou conseguir distinguir quem é o quem. Esse sistema aqui é um sistema homogêneo, né? Apresenta o quê? Eita, ó, acento errado ali. Apresenta uma única fase. É diferente, por exemplo, de um sistema heterogêneo, né? Onde eu posso pegar água e óleo, ou água e areia, né? E aí eu vou ter ali, no caso do óleo, né, um sobrenadante aqui, né? E a água vai ficar embaixo. Eu vou observar que duas fases. Esse sistema vai ser um sistema heterogêneo, tá bom? Então, uma única fase homogêneo, duas fases ou mais, né? Pode ser heterogêneo, porque aqui eu tenho água e óleo, posso botar uma areia e a areia vai se depositar aqui no fundo, e aí passo a ter três fases, tá bom? Então aqui o livro ele começa com misturas heterogêneas, tá bom? Ou seja, fases distintas, né? Primeiro aqui, e cara, esse vídeo vai ser bem tranquilo, tenho certeza para você, porque muita coisa aqui você conhece, né? A primeira que ele dá é a filtração. Então você pensa em você coando um café, né? Você pega o pó, você coloca uma água ali, né? E o filtro, ele vai fazer a separação para você, né? Então a gente tem um processo de filtração, né? Que é super tranquilo. Tem grandes mistérios aí, né? A gente tem um processo de decantação aqui, né? Que é quando você separa, né? Eu ia falar inércia, mas a palavra não é inércia, não. Seria uma palavra errada, não seria a palavra adequada. Mas o tempo vai fazer com que a matéria, as substâncias, elas se separem. Por exemplo, você pega aí água e óleo. Aí você dá aquela chacoalhada, né? O óleo você vai ver que ele vai lá no fundo do recipiente e volta. Mas com o tempo, ele sozinho vai se separar. Né? A decantação é esse processo. Você pega água e areia, você sacode ali o sistema. A areia vai ficar suspensa. Aí você espera um pouquinho, ela vai começar a repousar, né? A gravidade vai ajudar nessa separação aí, tá bom? Essa aí seria a nossa decantação, tá? Aqui ele dá um funil de decantação que é uma coisa bem legal, né? Você quer separar água e óleo, por exemplo, e o óleo fica em cima, né? Como é que tu vai tirar esse cara, né? Como o óleo fica em cima, né? Aqui você tem uma válvula, né? Que é uma torneira. A água está embaixo, você abre, a água vai escoando, ficando aqui em cima só o óleo, né? Quando você extrai os óleos essenciais, por exemplo, é uma maneira de você fazer isso, né? Você pega, por exemplo, a canela. Você coloca na água, coloca para ferver, né? Vai extrair aquele óleo ali da canela. Aí como é que você faz para separar depois? Porque a água vai extrair o óleo, beleza, mas vão estar os dois juntos, né? Você usa um funil de decantação. Você vai colocar os dois nesse sistema aqui, né? Lembrando que eu chamo de sistema o ambiente em que eu observo. Então, o meu sistema agora aqui é esse funil. Coloquei a água e o óleo aqui, a água está embaixo. Aí, conforme você abre a válvula ali, a água ela vai escoando e o óleo vai ficando. E aí você consegue ter esse tipo de separação, tá bom? Aqui ele fala sobre a centrifugação, né? Que nada mais é do que o processo de decantação acelerado, né? Quando você liga a centrífuga, ela acelera aquele processo, onde você vai ter o repouso do cara mais denso, né? E o sobrenadante ele vai ser o menos denso,
né? Então, por exemplo, água e óleo, né? Deixa eu filmar aqui para você, ó. Água e óleo, a água é mais densa, por isso ela fica embaixo e o óleo fica em cima, né? Mas quando você chacoalha, você agita o sistema, a gotícula de óleo vem aqui e ela fica espalhada, né? E com o tempo ela vai subindo enquanto a água vai descendo. Quando você coloca isso na centrífuga, ele acelera muito mais, tá bom? Ele acelera muito mais, acelera muito mais, né? Ele só acelera, tá? O processo de decantação. Separação magnética ou imantação, tô tranquilo, né? O exemplo que ele te dá aqui é você ter uma agulha lá num palheiro, né? Como é que tu vai achar isso aí? Como é que tu separa isso aí? Com ímã, né? Tranquilo, né? Dissolução fracionada, né? É quando você começa a separar os caras, você começa a separar eles de uma forma um por um, vamos dizer assim, né? Então você tem aqui, ó, a mistura de areia e sal, né? Você tem areia e sal ali. Como é que tu separa areia e sal? Bom, beleza, tu coloca uma água. A água vai solubilizar o sal, né? Então você tem aqui, ó, areia mais sal. Tá misturado ali. Como é que tu vai separar esses caras? Você acrescenta água. A água vai solubilizar o sal e não vai se misturar com a areia. Aí você pode usar, sei lá, um funil. Você pode fazer um processo de filtração, aí você já vai separar a água da areia, né? E a água está com sal agora. E aí depois você vai aquece ali, por fusão você separa, né, a água e o sal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas é uma dissolução fracionada, porque acontece em parte, tá bom? Flotação você vai ter aqui areia e serragem, né? E você coloca a água ali, né? A serragem ela vai sobressair, ela vai conseguir flutuar enquanto a areia vai ficar no fundo. Processo bem simples, tá vendo? Catação ali, o exemplo que ele dá é você separando ali. Isso daqui são para misturas mais grosseiras, né? Que você consegue visualizar legal, né? Então, catação geralmente se faz no feijão ali, é um bom exemplo, né? Talvez no arroz, não sei também, né? Ventilação, né? Porque você pega, por ventilação você consegue separar o cara mais leve, né? Menos denso do mais denso, né? Você tem aqui a levigação, que é por água corrente, né? Quando você faz a separação, a peneiração, né? Coisas bem tranquilas, bem do dia a dia mesmo, né? E a fusão fracionada, né? Essa fusão fracionada é esse exemplo aqui, né? Ah, beleza, eu tinha areia, sal e água, né? Aí consegui juntar o sal e a água aqui e já separei a areia. A areia já não está mais no meu sistema. Como é que eu faço agora para separar o sal e a água? Mole, eu aqueço, né? Por quê? Porque são duas substâncias com pontos de fusão diferentes, né? Então, quando eu começar a aquecer, a água vai evaporar e o sal vai ficar. E eu vou conseguir ter essa separação, né? É uma fusão fracionada, tá bom? E aqui embaixo ele fala das misturas homogêneas, tá? Que são misturas em que eu não consigo distinguir quem é quem, né? E aí aqui ele fala da destilação simples e da destilação fracionada. A destilação simples, eu fiz um experimento uma vez quando novo, né? Quando jovem, fiz um técnico em química e nós extraímos o álcool do vinho, né? Então a gente tinha o vinho lá e no vinho nós tínhamos o álcool e o suco, vamos chamar assim. Né? Isso tudo aí formava o meu vinho, né? O que a gente fazia? A gente fazia primeiro uma fusão fracionada, a gente aquecia esse cara, né? Então eu colocava o vinho aqui, aquecia ele, né? O álcool evaporava primeiro. Quando o álcool evaporava, ele descia aqui por esse condensador, né? Essa via aqui, né? O cara virava vapor, né? Então vinha vapor para cá. E aí, aqui, ó, você acrescentava água corrente, né? Por quê? Porque quando o vapor encostasse nesse vidro aqui, nessa cânula, ela ia estar gelada, então a temperatura ia cair e ele volta para o estado líquido, né? Para não ficar muito corrido, pensa comigo assim, ó. Fusão é o que? É do sólido para o líquido. Caramba, minha lapiseira tá muito ruim. Vou fazer melhor aqui, senão vai ficar muito bagunçado, ó. Sólido, líquido, sólido, líquido, gás. Aí aqui eu tenho a fusão, com aumento de temperatura. Do líquido para o gás, eu tenho a vaporização. Tudo isso com aumento de temperatura. Se eu reduzir a temperatura, eu tenho o inverso. Então eu tenho um gás indo para um líquido. Se eu reduzir a temperatura, né? Quando eu pegava o meu gás aqui
de álcool e resfriava ele, reduzia a temperatura, ele vinha para cá líquido, né? Ou seja, eu separava os caras, né? Isso é destilação, né? Aqui, né, nós temos a destilação fracionada, né, que é o processo em que ocorre o petróleo, por exemplo. Né? O petróleo é isso, né? O petróleo é aquela sopa, né, preta, e aí você coloca ela em aquecimento, né? E tem várias substâncias ali e elas vão se separando, cada uma pelo seu ponto de ebulição, né? Aqui, se eu não me engano, ele fala justamente do petróleo. Vamos ver, ó, submete sistema gasoso, blá, blá, blá. Não, acho que aqui ele não fala do petróleo, não. Mas ele deve te dar um texto aqui, em algum ponto, né? Geralmente ele dá. Mas se ele não deu, o que eu acho que ele não deu, eu sugiro que você busque aí na internet. Olha aqui, ó. Destilação fracionada do petróleo. Tá? É isso, porque é uma substância que tem várias substâncias ali, é uma mistureba, é uma sopa, né? E cada um vai ter seu ponto de ebulição, e você vai aquecendo, ele vai separando, né? Tá? Então essa daí é a nossa aula de separação e mistura, tá bom? É uma aula pequena, uma aula curtinha mesmo, é uma coisa simples, muita coisa do nosso cotidiano, tá bom? Peço que vocês façam os exercícios aí, qualquer coisa, me chamem, tamo junto sempre.